Quando foi a última vez que um político brasileiro, um pré-candidato à presidência da República, sentou frente a frente para conversar com o presidente da nação mais poderosa do mundo? Quando foi que um candidato brasileiro apareceu na mídia internacional não como curiosidade, mas como uma solução real para os problemas reais do Brasil? Tem muita coisa que está acontecendo agora e que a maioria das pessoas no Brasil ainda não perceberam. Mas até o final desse vídeo você vai entender o porquê isso muda tudo para 2026. Porque o Brasil não existe numa bolha, nunca existiu. Mas hoje, em 2026, isso vale mais do que qualquer outro momento da nossa história. O mundo está se reorganizando, está acabando aquela ideia de que existe uma ordem global única, como um centro de poder ou como um mundo todo obedecendo à mesma lógica. Isso acabou. O que está surgindo são blocos, regiões de influência, países que se juntam por interesses comuns, segurança, comida, energia, mercado. E o hemisfério sul vai ser um dos campos mais disputados desse novo mundo. E é exatamente aqui que o Brasil entra. E onde o jogo começa a ficar sério. A América do Sul, a África, o Sudeste Asiático, são regiões com recursos naturais, com a população jovem, com potencial agrícola gigantesco. E quem vai liderar esse bloco? Que país vai sentar à mesa das grandes decisões representando essa parte do mundo? Essa pergunta tem uma resposta. E ela passa aqui, pelo Brasil. O Brasil é a maior economia da América do Sul, é o maior produtor de alimentos do planeta, é um dos países com mais água doce, mais biodiversidade, mais energia limpa. O Brasil é objetivamente um dos ativos mais importantes do século XXI. E aí vem aquela questão que ninguém está falando, a questão que realmente importa. Quem vai estar no comando desse ativo? Agora presta muita atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é o oposto do que a Globo está contando para todo mundo. O Lula chegou ao governo em 2023 com aquelas promessas absurdas de que o Brasil iria se reconectar com o mundo, um discurso. O Brasil não estava isolado. E o que aconteceu? Lula brigou com Israel no momento em que o mundo inteiro estava sensível ao tema. Brigou com Donald Trump, que voltou ao poder como um dos líderes mais influentes do planeta. Ficou do lado errado em conflitos internacionais que o Brasil não tinha nada a ver. E fez isso não por convicção estratégica, mas por ideologia. Porque o Lula e Biden não pensa em termos de interesse nacional. Ele pensa nos termos políticos. E sabe qual é o preço que o Brasil está pagando por isso? Quando você governa o maior país da América do Sul e fica fazendo aliança com regimes autoritários, brigando com potências democráticas e ignorando o que o mercado internacional está pedindo, você perde espaço. E o Lula perdeu tudo. Hoje, o Brasil de Lula não tem voz nas grandes decisões. Está isolado, não tem protagonismo, não tem respeito estratégico. É o tipo do governo que é chamado para reunião, mas não define pauta. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, algo completamente diferente está acontecendo. Flávio Bolsonaro viajou para Washington, sentou para conversar com Donald Trump. A mídia americana começou a documentar quem é Flávio Bolsonaro, quem é essa liderança que está surgindo do Brasil. Isso não é uma agenda de turismo político, como o Lula está cansado de fazer. Isso é estratégia de posicionamento internacional, porque quando você vai para os Estados Unidos, não para pedir voto, mas para conversar de igual para igual sobre interesses comuns, você manda um sinal para o mundo inteiro. Você diz, o Brasil está voltando, o Brasil vai sentar à mesa, o Brasil vai ter voz. E o mundo responde esse sinal. Investidor responde, parceiro comercial responde, aliado estratégico responde. Porque, no fundo, o que o mundo quer é previsibilidade, é segurança. Quer saber se aquele governo vai honrar os acordos, respeitar os contratos, manter a ordem. E Flávio Bolsonaro representa exatamente isso. Ele representa um governo que entende que a segurança econômica, a liberdade, não são ideologia. É uma condição básica. É o mínimo. E hoje no Brasil, de Lula, esse mínimo não existe. E aí vem um ponto que eu quero que você entenda bem. A dificuldade do Flávio Bolsonaro não é Lula e Biden da Silva, não é a oposição, não é nem a falta de dinheiro de campanha. A dificuldade tem um nome, é o mais profundo do que parece.
é a blindagem. A Globo, não porque o conteúdo dela seja bom, não porque a narrativa dela seja eficaz, mas porque ela tem a penetração onde a internet ainda não chegou com força. O Brasil é um país continental, são 8,5 milhões de quilômetros. Tem cidade no interior do Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, onde o celular pega mal, onde a internet é lenta, onde a televisão aberta é a principal fonte de informação. E é exatamente nesse espaço que a Globo opera. Mas e aí? Isso é um problema impossível de resolver? Não é. E o motivo é mais simples do que você imagina. Existe uma coisa mais forte do que narrativa de televisão. É a realidade, é a conta do supermercado, é o preço do botijão de gás, é a fila do pronto-socorro, é o salário que não fecha no final do mês e a realidade de quem votou no Lula em 2022 e tá batendo forte. O crime avançou, o país ficou mais dividido do que antes e o governo que era para ser da paz, do amor, virou o governo do conflito permanente. Então, a blindagem da Globo existe, é real, mas ela tem limite. E esse limite é a experiência de vida das pessoas. Agora, vamos analisar os outros candidatos. Caiado, Zema e os demais com menos de 2%. Esses nomes estão no jogo. Mas você precisa calcular que a posição desses candidatos não é pela disputa à presidência da República. Eles estão negociando uma posição futura. Eles sabem que no segundo turno, se houver, vai ser entre Flávio Bolsonaro e Lula. E eles estão tentando vender caro o apoio que na prática já está dado. Porque nenhum deles vai apoiar o Lula. Não tem como. O eleitorado de Caiado é conservador, é agronegócio, é interior, é familiar, é tradicional, é evangélico. Esse eleitor não vai migrar para o Lula. Nunca. Em hipótese nenhuma. O eleitorado do Zema, do Zóia de Minas Gerais, é a classe média. É empreendedor, é quem quer menos governo na vida. Esse eleitor também não vai para o Lula. Então, matematicamente, o Flávio não precisa suplicar o apoio de ninguém. O apoio vai chegar. É inevitável. O que ele precisa fazer é não errar, não dar munição, continuar construindo a imagem que está construindo. E uma coisa é fundamental. Eu vou falar disso com cuidado, porque tem muita gente errando nessa análise. Escolher bem o vice. O vice vai completar o que falta. Eu defendi o Zema aqui e foi uma burrice minha. Essa decisão é estratégica e vai definir muito do que vem pela frente. Agora, o narcoterrorismo do Brasil, eu sei que essa palavra é pesada, parece coisa de filme, parece exagero, não é exagero. É a maior ameaça real que o Brasil enfrenta hoje. E os números provam isso. O Brasil hoje está numa situação de violência organizada que é comparável, em muitos aspectos, superior às regiões que o mundo reconhece como zonas de conflito. O número de mortes violentas no Brasil supera o de muitos países que estão em guerra declarada. As facções criminosas brasileiras, o Comando Vermelho, o PCC, operam em mais de 20 países. Elas têm estrutura logística, têm comunicação, têm hierarquia, têm organização, têm territórios. Isso não é um bando, é uma organização criminosa com escala internacional. E o governo Lula fez o quê diante disso? Nada. Defende. Cria políticas que blindam os bandidos. Tem política de segurança que enfraquece a polícia. Tem discurso que coloca o bandido e o policial no mesmo patamar. E quem paga a conta disso? O trabalhador, a família simples, o comerciante do bairro, que paga a taxa de proteção, a mãe que tem medo de deixar o filho na escola. E quando o Flávio Bolsonaro fala em combate ao narcoterrorismo, ele não está fazendo discurso. Ele está falando de um problema número 1, real, da maioria dos brasileiros. E aí vem a parte que fecha toda essa lógica. A parte que explica o porquê o mundo está prestando atenção no Brasil. Os Estados Unidos já classificaram facções brasileiras como organizações terroristas internacionais. E o Flávio disse isso. Foi ao governo americano e Trump concorda. Isso é o mundo reconhecendo que o Brasil tem um problema grave e que esse problema precisa de uma liderança de verdade para resolver. E o Lula não é esse cara para resolver. O cara é o Flávio. O mundo está se reorganizando em blocos. O Brasil é um dos ativos mais valiosos do planeta. O governo Lula está desperdiçando esse ativo por incapacidade, por valorizar a corrupção e por valorizar a ideologia. O Flávio Bolsonaro está construindo uma presença internacional sólida, sendo recebido como liderança verdadeira nos Estados Unidos, na mídia americana, nos círculos estratégicos que, de verdade, importam. Internamente, o Lula perdeu a popularidade que tinha. A base que votou nele se arrependeu. E os candidatos alternativos não têm força para competir. O campo da batalha está definido. E o jogo está pendendo para um lado. É Flávio contra Lula.
e o Flávio está em vantagem. Mas agora eu quero ler os comentários, saber o que você acha desse vídeo. Me diga aí como está a situação da violência no seu estado, na sua cidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos proteja, que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.